Olá, saudações, salute a tutti. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Sou Leonardo Magalhães e você está no canal que dá dicas de leitura, literatura e religião, história das religiões mundiais. E vamos continuar nossa releitura aqui do Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis, famoso autor do Nárnia, né, as viagens do mundo de Nárnia. E aqui o C.S. Lewis vai reunir as palestras, né, as falas que ele teve na rádio durante a Segunda Guerra Mundial, né, principalmente para os soldados, etc. Então, assim, é uma linguagem muito fácil, muito acessível, tá? Às vezes literário, porque ele é um escritor, né, então é um literato. E aí ele vai abordar então a problemática da religião. Todas as religiões estão certas? Né? Não. Existe uma religião certa? Aí, muito bem, qual religião é? Então ele vai debater qual concepção de Deus é certa, tá? Será que tem uma verdade que está fragmentada entre as várias religiões? Então ele vai entrar nesse debate, né? Grande debate filosófico e existencialista. Então ele vai chegar na questão das concepções de Deus, tá? Eu estou resumindo o outro vídeo. Então ele vai chegar nas concepções de Deus. Um Deus mais transcendente, um Deus mais imanente, um Deus mais panteísta, um Deus que é um absoluto impessoal, Deus que é um absoluto pessoal, a Deus que é ao mesmo tempo transcendente e imanente. Então ele vai analisando esses tipos, né, de concepção humana de Deus, porque Deus só conhecendo sua revelação, porque é impossível que o ser humano chegue a Deus, né, no sentido de nós, pobres seres mortais limitados, entendamos a divindade, a eternidade. Né? Inclusive, a parte na que ele vai debater sobre o tempo, essa ideia que nós temos de tempo é uma ideia humana. Né? Deus não está limitado ao tempo, Deus criou o tempo, então é interessante isso aí. Então você tem os vários tipos, por exemplo, aquelas religiões que tendem mais à transcendência, por exemplo, né? O judaísmo, o islamismo, a fé Bahá'í, tende à transcendência, Deus está fora da criação mesmo. E há outras religiões, igual as hinduístas e budistas e tal, em que Deus se manifesta na criação, até um panteísmo, né? Todos são os fragmentos de Deus e tal, né? E até religiões sem Deus, por exemplo, o budismo não requer, né, um conhecimento de Deus, ou Deus seja um absoluto, quase a um panteísmo, né, do universo, né? Está congregado no absoluto, né? Assim como, por exemplo, o taoísmo também tem um Deus absoluto e impessoal, tá? E aí o cristianismo é aquela religião que você tem Deus transcendente e imanente, ou seja, Deus criou e Deus entrou na criação. Né? E como é que Deus entrou na criação? Na figura de Jesus Cristo. Tá? Então Jesus Cristo é Emmanuel, Deus conosco. Tá? Essa é a singularidade do cristianismo. Agora, é claro que tem algumas coisas semelhantes, por exemplo, no hinduísmo, que tem o avatar dos deuses, né? Então, a encarnação é a presença do Deus no mundo, que é, por exemplo, o Rama e o Krishna, né? O Krishna, então é Rama e o Krishna, são encarnações de tempos diferentes do Deus Vishnu, que é a Trimurti indiana, tá? Então já falou disso aí. Então ele vai discutir, tá? Aí ele vai discutir a questão moral, cada religião tem a sua moral, tá? Tá na terceira parte aqui. Terceiro capítulo fala, toda religião tem a sua moral, por que a moral cristã é mais importante que as outras? Vai debater, né? Por exemplo, em outras religiões não tinha questão sexual. Então, muitas vezes a sexualidade era sagrada no sentido de existir rituais de fertilidade, né? Então existia um sexo ritual. O cristianismo não tem isso. Então, o cristianismo tem poligamia? Não, não tem. Tem um casamento, é um casal, tá? Então ele vai discutir isso aí. A diferença, lembrar que o cristianismo surgiu ali no Império Grego e Romano, né? Lembrar que Roma derrotou a Grécia, mas conservou a cultura grega. Então havia ali muitos tipos de família, existia poligamia e existia uma liberalidade maior, se você ler os Atos, se você ler as cartas de Paulo, e o cristianismo vem com uma moral sexual diferente. Então lá o tipo de moral. A fé cristã, tá? A fé cristã se reflete na fé, adoração à divindade, e ao mesmo tempo no amor ao próximo. Então a caridade. Uma forma de você demonstrar a sua fé pela caridade. Então não é só tenho fé, cadê as suas obras? Tá? Então ele vai discutir com o cristianismo. E lembrar que ele está escrevendo aqui não é só para anglicano, não é só para católico, não é só para metodista, não é só para batista, tá? Não é só para ortodoxo. Ele está resumindo a essência do cristianismo. Tá? Então ele fala assim, eu nem vou entrar em questões aí muito teológicas que vai dividir batismo de criança. Ele não vai entrar nisso aí não, tá? Então ele vai discutir que o amor a Deus e o amor ao próximo, né? Você está cumprindo a lei no sentido de você tem fé na divindade e ao mesmo tempo se reflete no seu modo de vida. Então a moral cristã é de ação, tá? Você é cristão, você demonstra de forma ativa. Você mostra agindo. E você demonstra esperança, né? Mesmo que tenha morte, você crê na ressurreição. Então você tem uma esperança, então você tem fé, você tem caridade, você tem esperança, tá? Essa caridade aí vai se refletir a caridade de amor mesmo, amor ao próximo e perdão, tá? Perdoando para ser perdoado, tá? É perdoando que você é perdoado.
Então tem as palavras de Cristo, né? Perdão. Quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Tá? A ideia de amar o inimigo, perdoar o inimigo, né? Então que é um dos mandamentos mais difíceis, né? De você perdoar o seu inimigo, tá? Porque amar o amigo é fácil, né? Daí ele fala, amar o amigo, até os publicanos fazem isso, tá? Então, essa diferença então, da concepção de Deus é um dos níveis que ele vai falar, os níveis das religiões, tá? E aí vai entrar nas questões complicadas, que é, por exemplo, a questão de Cristo em relação a Deus. Tá? A Cristo, que é a manifestação da divindade, então homem e divino, tá? Um homem divino. E aí ele vai ressaltar a questão da Trindade, por exemplo, né? Deus triuno, porque ele vai destacar assim, qual a diferença de criação e geração. Né? Então Deus, quando gera Deus, né? Deus gera a sabedoria divina. A sabedoria divina é Deus, né? A misericórdia divina é Deus, e quando ele cria algo fora de si. Tá? Então os anjos são criações divinas. Tá? A gente vai diferenciar, porque vai dizer, olha, o verbo divino é gerado e não criado. Tá? Porque se você fala que Jesus foi criado, né, no sentido, né, da criação, a primeira criação, aí você já está falando que não há uma trindade. Tá? Então existe um Deus soberano, isso é unitarismo. Tá? Então ele vai diferenciar essa ideia da trindade justamente por isso, que tem um unitarismo, há um Deus só, né? O trinitário também acredita nisso, só que há três pessoas. Já o unitarista não, existe um Deus e mesmo Jesus é uma criação, tá? Tem essa diferença aí. E aí, se você ler alguns evangelhos, tá? Bom, os três evangelhos, né? Você lê lá São Mateus, São Marcos e São Lucas, dá uma ideia de Jesus glorificado. Era um homem, né, sábio, santo, profeta, que foi glorificado, né, ressuscitado e sentou à direita de Deus Pai. Se você ler a São João, né, o Evangelho de São João, se você ler trechos das cartas de Paulo, se você ler Hebreus, se você ler o Apocalipse ou Revelação, aí não, aí é diferente. Então é a segunda pessoa, o Verbo Divino, que se encarnou e depois foi glorificado. Ele voltou, né? Então é a descida, né? A kenosis, né? Kenosis é a descida, o esvaziamento de si, e aí depois ele é reglorificado. Tá? E ele volta aonde ele está. Tá? Então ele vai discutir justamente isso aí, porque as heresias são justamente a dificuldade de entender o processo todo. Porque quem vai ressaltar o Jesus humano, né, ali o Jesus profeta, por exemplo, os ebionitas, né, os nestorianos, que estão as duas naturezas, né? Então fala assim, Maria, né, a Virgem Maria é mãe de Cristo, mas não é mãe de Deus. Mas aí você esvazia o lado divino, né, a parte divina, podemos dizer assim, né, de Jesus. Então, quando fala Maria, mãe de Deus, você não está glorificando só Maria, você está glorificando Jesus. Tá? E essa era a preocupação lá do pessoal que discutia com os nestorianos. Tá? Mas os nestorianos, os ebionitas, foram ali para a Síria, para o Líbano, né, para o Oriente e tal, e levaram essa concepção cristã, que já era herética, né? Mas eles levaram essa concepção lá para, por exemplo, os árabes, os povos ortodoxos ali, os ortodoxos, os árabes, bizantinos, né? E até por Oriente mais, tem nestoriano até hoje, tá? Lá na Índia já tem nestoriano. Então, essas heresias para o cristianismo oficial foram absorvidas como o cristianismo, né? Por isso que o Islã sempre tem dificuldade. Para o Islã, o verdadeiro cristianismo é esse em que Jesus é profeta, tá? Tem essa diferença aí. E já, por outro lado, tinha as heresias em que Jesus era mais divino. Então, Jesus nem corpo tinha. Aí você fala assim, Jesus não tinha corpo. Não, isso aí é uma ilusão de ótica, isso aí é uma simulação, tá? Porque eles falavam assim que era um absurdo que a divindade tivesse corpo. Então ele fingia que tinha corpo. Então isso aí é outra. Então assim, você vê que tem heresias em que ressalta mais o lado humano e heresias que ressaltam o lado divino a ponto de negar o corpo, a ponto de negar a reencarnação, a ressurreição. Se ele não tinha corpo, como é que ele ressuscitou? Tá? Então, ele vai discutir então as outras, essas abordagens e a construção, podemos dizer assim, porque realmente a Trindade, né, o conceito de Trindade foi criado no sentido de teologia, tá? Então há versículos bíblicos, mas dependendo de você ler, o que contexto que você vai ler, por isso ele não vai entrar em questão teológica, porque ele explica realmente que você selecionando, você escolhendo, você debate, ou você seleciona, ou você privilegia uma visão de Cristo. Tá? Então você tem que ler tudo. Tá? E fora que tem os apócrifos, né? Tem os apócrifos também, que são aqueles livros que muitas vezes ressaltam a parte humana de Jesus. Tá? Então, Maria Madalena, etc. Né? Tem isso aí. Então, resumindo o livro, né, é importante ler, tá? Resumindo o livro, ele vai começar a destacar a religião, tá? A religiosidade e a singularidade do cristianismo em relação às outras religiões, tá bom? E aí você tira as suas conclusões, tá bom? Porque ele não vai entrar em diferentes teologias, porque aí seria fragmentar o cristianismo, como é até hoje fragmentado, mas ele procura unir o cristianismo mero simples e unir os cristãos numa linha mais possível comum.
tá? Por isso que é um livro que serve para católico, anglicano, para luterano, tá? Então essa é a vantagem do cristianismo puro e simples, tá? Ele vem unir e não dividir, tá? É assunto comum entre os cristãos que ele vai debater aqui, sem entrar em muita questão teológica, tá? Isso aqui eu fiz um resumão e ele é muito mais fácil de ler do que eu estou tentando explicar aqui, ok? Então fica a dica, né? Depois, quem sabe, a gente pode pegar vários temas específicos do C.S. Lewis e o cristianismo puro e simples. Ok? Obrigado pela atenção.